Graça e paz, amados irmãos. Que alegria nesta manhã aqui no Verbo da Vida Recife Campo Grande. Estamos dando início a um VerboCast especial. Um VerboCast que está sendo exibido através da Rádio Evangélica FM 100.7 e também do nosso canal no YouTube, @Verbo Recife Campo Grande. Aqui direto do templo Verbo Recife Campo Grande, numa manhã maravilhosa, numa manhã muito ungida, nós estaremos conversando hoje sobre relacionamentos. E para conduzir esse VerboCast especial de hoje, eu quero que você que está aqui no templo e você que está em casa pode se alegrar também, pode dar um glória a Deus bem alto, pode fazer festa, vai estar apresentando e fazendo as perguntas o casal Tchan e Amanda. Vamos lá. Quais estratégias, casal abençoado, podem ser utilizadas para barrar as artimanhas do inimigo na vida do casal? Quais estratégias podem ser utilizadas para barrar as artimanhas do inimigo? Bem, como eu sou um bom cavalheiro, eu vou deixar a primeira dama fazer a resposta. Bem legal, né? Quais estratégias podem ser utilizadas para barrar as artimanhas do inimigo entre o casal? Vamos lá. Primeiro, para você ficar livre das artimanhas do diabo, você precisa de uma coisa: não estar mais nesse mundo. E eu acho que não é a ideia de ninguém essa aí, né? Mas veja só, a Bíblia fala, dentro do relacionamento, né? Como cristão, nós devemos ter posicionamentos. Nós sabemos da nossa autoridade, precisamos conhecer quais são as estratégias do diabo, quais são as artimanhas dele, para nós nos posicionarmos. Durante algum tempo, no nosso relacionamento, na nossa vida, acontecia assim, normalmente antes de vir para a igreja, das crianças começarem a chorar, começarem a ficar agoniadas, começarem a não querer roupa, não quero essa roupa, na hora de ir para a igreja, e aquilo me deixava muito aflita, muito agoniada, né? E até o dia, amados, e isso foi uma vez, e duas, e três, aí teve um dia que eu parei assim, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de confusão. Passou. Parou, e as crianças pararam de chorar, e aceitaram a roupa e vamos embora. Às vezes a gente pensa que é a criança, às vezes a gente pensa que é o marido, às vezes a gente pensa que é uma implicância, mas, queridos, a gente precisa entender que existe o mundo espiritual e que existe as artimanhas, as estratégias do diabo para fazer com que a nossa vida não seja boa e que as coisas não fluam, principalmente quando o nosso alvo é o Senhor ou a obra do Senhor, né? Então a gente precisa estar principalmente com os olhos abertos, os olhos do entendimento abertos, discernimento de espírito, revelação e sabedoria. Sabe Efésios? Efésios é maravilhoso quando fala 1 e 3, quando traz as orações de Paulo, que ore essas orações por você mesmo, ore essas orações pela sua família, pelos seus filhos. Eu faço isso. Teve uma época que eu fiz alguns propósitos e fiquei um mês inteiro orando pelo meu filho. Depois eu fiz um mês inteiro orando pelo meu marido e por mim, e pelo nosso casamento. Então, vai fazendo esses propósitos de oração, de ficar declarando a palavra na vida da tua família. Amém? E o espírito de revelação e sabedoria, segundo o pleno conhecimento de Cristo, vai chegar. Você vai perceber que as coisas vão acontecer. Muito mais é necessário que você esteja com os olhos espirituais abertos e atentos com o que está acontecendo, para ver se é humano ou se é espiritual. Você entende? Mas olha, o diabo nunca vai desistir de querer parar você. Isso é certo. Quer complementar? Eu quero só um complemento. A pergunta é como vocês quebrar a estratégia do diabo, né? Estratégias. Usa a estratégia da autoridade, da fé e do andar em amor. Cátia é muito feliz quando diz que enquanto a gente estiver aqui nessa terra, vai ter estratégia do diabo para tentar contra a vida. Agora, quando fez a pergunta, me veio algo bem claro: seja transparente com o seu cônjuge, porque não tem estratagema certa de Satanás que permaneça se você for transparente com o seu cônjuge. Abre tudo.
Está sendo tentado, abre logo. Mulher, estou passando por isso, estou sentindo isso, está acontecendo isso. Marido, surgiu isso, aconteceu isso, veio essa situação. Ou seja, não esconda nada. Isso não é vergonha. Não fica no cenário do esconderijo. Tá? Porque às vezes o cara diz, não, mas ela não perguntou, eu não vou esconder. Não, não fica nesse lugar de estar no escondido. O único esconderijo que você pode estar é do Altíssimo. Mas da tentação, o pecado, onde mais o diabo vai fazer as investidas para destruir, para roubar, para matar. Tá? Na verdade a sequência é roubar, matar e destruir. Então é importante. Transparência é uma chave necessária para você anular muitas ações de tentação do Satanás contra a tua família. Amém. Podemos seguir? Claro. Agora a pergunta daquela irmã ali. Tô brincando. É uma pergunta muito forte, viu? A pergunta é para o pastor Cristiano. Como manter controlado os ciúmes no casamento? Por que tu acha que eu sou ciumento, hein, irmão? É porque o Senhor, com certeza, sabe conduzir. Oh, glória! Tem a palavra-chave para muita gente que é ciumento. Graças a Deus. Saiu bem, saiu bem. Oh, glória! VerboCast é festa, viu, meu bem? É alegria, é bate-papo agradável. Gente, é o seguinte. Essa questão de ciúme, ela tem dois lados na história, né? Existe um zelo que é necessário. Eu já vi muitos casais passando por dificuldade porque um dos cônjuges dizia assim: tô nem aí para o que fizer, cara, tô nem aí para o que ele fizer. Não é amor demonstrado, né? Por quê? Porque o amor vai ter o zelo. Eu estou junto com Kátia, então o que ela fizer é importante para mim também. Isso. Então, o que é necessário nesse contexto? A gente ter o cuidado e a atenção para não ser extremo ciumento, né? Porque aí é aquela história, como também já atendi casais, que a mulher não consegue dar um passo no meio da rua porque o marido fica o tempo inteiro querendo saber onde está, o que está acontecendo, o que está fazendo, o que é que houve, falou com quem, e tá. Então, é muito sério isso. Então, tem que ter muito cuidado para poder discernir bem isso, né? Eu dou um exemplo, eu gosto de falar sobre isso. Kátia trabalha muitos anos, e hoje ela está num período de licença, mas durante muitos anos, 30 anos, numa unidade do Exército. Unidade do Exército predomina que gênero? Masculino. Amado, deixa eu dizer, se eu fosse um caba ciumento, eu não tava vivendo, não. Por quê? Porque ela vai pro trabalho. Pastor Wilson disse aqui, estava preso. Né? Se eu fosse um camarada ciumento, eu nem deixava ela ir trabalhar num lugar desse. E por que eu sou tranquilo? Primeiro que eu confio em Deus. A minha confiança é no Senhor. Segundo que eu tenho confiança nela. Você está comigo? E terceiro, pegando a deixa que Inaldo Lima deu aqui agora, Inaldo Lima soltou as fez. E se garante. E me garanto. Muito bem. É muito boa a participação do público. E me garanto. Então, nesse contexto, agora, isso não impede de eu fazer visitas no hospital. No trabalho, né? Aleluia. De todo mundo lá saber quem ela é casada e com quem é casada. Somebody love. Né? Então, graças a Deus, a gente tem o respeito dos outros integrantes da corporação, a gente tem o respeito dessas pessoas que estão no ambiente de trabalho e passa muito tempo no ambiente de trabalho. Tem o respeito, tem o posicionamento e a gente sabe lidar com esse contexto. Então, pastor, já teve alguma situação
de Cátia lhe dizer, Cris, olha, tá alguém olhando diferente. Já teve. E o que é que a gente tem como base no nosso relacionamento? Confiança. Então, quando percebe alguma coisa assim, ela fala para mim. Quem está aqui? E aí, o que é que eu faço? Logo, olha outra dica aqui. Eu não vou lá, ei, meu irmão, tu tá olhando para quê? Não, mas eu já na visita para minha mulher. E aí, tudo bem, rapaz? Tudo certinho? Para quem está olhando, entendeu? Não? Na paz do Senhor, Jesus te ama muito, viu? Aproveita e prega para o sujeito. Já constrange, né? Entendeu? Mas a gente se posiciona. Entenda, eu não estou desesperado o tempo todo atrás de Cátia, sabendo onde ela está, aquela coisa toda. Mas também a gente tem a clareza de, se alguma coisa estiver fora do alinhamento, ela compartilha comigo e ela sabe que eu tenho maturidade para entender o que ela está falando. É porque também, imagina, é porque tu fez o quê? Tu também fez. Aí, irmão, se não confia, complica, né? Então, tenha confiança. A gente está abrindo coisas aqui muito íntimas até. Eu nunca falei isso no altar, pelo menos que eu me lembro. Mas são coisas importantes que a gente vai caminhando e vai trabalhando, vai desenvolvendo. Graças a Deus, a gente tem esse desenvolvimento tranquilo, porque a gente tem maturidade para saber lidar com essas situações. Então, o ciúme está muito ligado à insegurança também, né? Ou insegurança de um contexto, ou pela brecha que o outro fica dando também e não dá essa confiança também. E a Bíblia fala lá em Gálatas, né, 5, que é obra da carne, né? O ciúme. Então, se você está sentindo ciúme, querido, segundo a Bíblia, você está andando na carne. Eu sei que existe, queridos, aquela questão de quando você vê o do zelo que ele falou, né? Mas aí é dentro de um contexto, dentro de um outro contexto também. Ciúme é obra da carne, a palavra diz. Então você tem que tratar isso, tem que andar em espírito, tem que renovar a sua mente, tem que usar o domínio próprio, tem que pedir a Deus espírito de discernimento, sabedoria de revelação, para você enxergar corretamente aquela situação e se controlar. Amém? Agora, só para fechar essa parte do ciúme, não dê brecha não, irmão. Porque 80% das manifestações de ciúme vem porque brechas começaram a ser dadas do outro lado. Então, um dia, há um tempo atrás, aconselhando um casal, a mulher disse, olha, há uma situação, eu pego o Instagram dele e tem várias mulheres que ele curte de batom, de biquíni. Vigia, irmão. Ah, não, mas é o mundo virtual, hein? Se peca no mundo virtual também, viu? Quem está aqui? O pecado não se manifesta só no mundo físico, não. No mundo virtual, e Jesus já... É interessante, né? E mais. Jesus já tratou disso há séculos e séculos atrás. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus já tratou disso. Quando ele disse assim, os antigos diziam sobre adultério, mas eu digo, se você olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Jesus já entrou e já cobriu até o mundo digital. Alô, Jesus? Quem está aqui? Jesus já cumpriu até essa pauta. Por quê? Porque no mundo digital, não, mas não teve conjunção carnal. Não teve o sexo físico, o contato físico. Sim, mas está tendo sexo virtual? Está tendo a intenção do adultério, do pecado, da falha? Aí Jesus já pecou, irmão. Tem que pedir perdão e se arrepender. Quem está comigo? Quem está gostando, diz amém. Amém. Muito bom. Agora para Cátia Curverde. Como ser guiado pelo Espírito Santo durante o casamento? Você direta e objetiva. Da mesma forma que você é guiado nas outras áreas, nos outros aspectos. Não é? Buscando a direção, renovando a sua mente com a palavra, né? Se sujeitando à palavra de Deus, dentro daquilo que a Bíblia ensina, dentro do casamento especificamente, dentro do casamento.
1 Coríntios 7, ele fala sobre o casamento. Paulo traz instruções muito importantes. E Efésios também traz muitas instruções importantes. Efésios 5, ele começa com, o capítulo 1, ele começa com sede imitadores de Deus como filhos amados. E mais na frente, amados, ele entra na questão do lar cristão. E aí fala como que o marido deve agir, como a esposa deve agir, como os filhos devem agir, como até os servos devem agir. Então a Bíblia, ela nos instrui, queridos, isso é ser guiado pelo Espírito. Ser guiado pela palavra é ser guiado pelo Espírito. Amém? Então, dentro do casamento, você tem que colocar em primeiro lugar a palavra de Deus. O que a palavra fala a respeito do casamento? A mulher deve respeitar o marido, deve ser submissa. Submisso! Hoje em dia é quase um palavrão, essa palavra para o mundo, né? Mas para você, crente, não deve ser. Amém? Você deve se orgulhar dessa palavra e dizer, eu sou uma mulher submissa. Cátia, mas... Não, querida, não. Deve sim, porque é o que a Bíblia fala. Mas é submissão, amados, como na palavra no grego diz, que é algo voluntário, é se colocar junto com uma missão. Sabe assim, pastor na igreja. Você não se submete ao pastor da igreja? Ele não é o cabeça? Ele não é o líder da igreja? Pronto, você não se submete a ele? Então, esposa, você vai se submeter ao seu marido como se você se submete ao seu pastor na igrea, como se você se submete ao seu líder no departamento. Não, calma, eu estou fazendo uma analogia. Eu estou fazendo uma analogia. Quando o marido diz assim, pastor, está repreendido, não quer, a minha já está aqui. Irmão, é importante, se ele falou, é importante ser guiado, né? Amém, você se submetendo à palavra de Deus, amém, querido? Seja guiado no Espírito, pedindo sabedoria a Deus, renovando a mente com a palavra, seguindo o que a Bíblia diz. Então, e a comunhão, né, com a esposa, com o marido, e vigiando. Tá? Então vamos lá, vamos dar seguimento aqui. A gente vai trazer agora mais uma mensagem, mais uma pergunta, onde ela vai ser direcionada a quem? A quem? A quem? Pastor Cristiano. Vocês estão com expectativa? Ele é sabido. Ele, antes de ler a pergunta, já passou para mim, entendeu? Não. Quantas vezes devo pedir perdão? Pedir perdão demais não vai mostrar para meu cônjuge que só vivo errado ou errada? Rapaz, é simples essa. Não erra. Se tu tá errando demais, vai ter que pedir perdão demais. Por isso que Jesus cobriu 70 vezes 7. Mas pelo amor de Deus, ajuda o teu cônjuge, né? Eu quero dar ajuda o bichinho ou a bichinha, que só vive errando o tempo todo, errando. Vizinha, fica tranquila, eu erro também às vezes. Porém, é importante, necessário também que, se errou, peça perdão, peça desculpas pelo que fez, enfim. A palavra fala que se a gente souber que o irmão tem alguma coisa contra nós, a gente vá a ele, né? E converse. E assim, queridos, logo no início do casamento, um bom tempo do casamento, quando a gente discordava de alguma coisa, ou ficava chateado, alguma coisa, Cristiano, quando eu pensava em pedir perdão, quando eu estava meditando ainda, Cristiano já vinha pedir perdão. E já sanava a coisa, né? Poxa, ele é rápido. Isso se repetia algumas vezes, não que ele errasse, mas mesmo que eu tivesse errado, mesmo quando não havia um errado na história, mas a conduta dele, o posicionamento dele, foi um exemplo para mim. Você está entendendo? E aquilo eu achei maravilhoso. Meu Deus, ele é rápido, né? Eu ainda estava pensando, ainda estava moderando os meus sentimentos, as minhas emoções quanto à situação. Se achando na razão. Mas, amados, ele já vinha e quebrava toda aquela situação, toda aquela... Está entendendo? Quando ele chegava... o pastor está dizendo aqui, ele era esperto. Ele é esperto, né? Porque quando você for pela palavra, o amor não falha. A Bíblia diz que o amor não falha. E às vezes você... Aqui eu não quero discutir quem está certo ou quem está errado na questão. Isso. Mas às vezes você não errou. Isso. Porque às vezes eu pedia perdão numa situação dessa, mesmo às vezes entendendo que eu estava certo. Às vezes pela minha reação diante da situação. Então eu pedia perdão por ter agido
ou reagido daquela forma com ela. Deu para entender, não? Aí, às vezes, o seu pedido de perdão, não diretamente pelo mérito da situação em si, ou que causou aquilo, mas às vezes como você reagiu. Quem já ouviu falar naquela expressão que alguém perde a razão quando age sem pensar, ou quando tem uma reação indevida? Pronto, perdeu a razão. A partir do momento que a ficha cai para mim, que eu não agi da forma correta, ou não reagi da forma correta, minha filha, me perdoe por ter agido daquela forma com você. Quem está me entendendo? Aí é quando a ficha cai do outro lado e diz: eita, me perdoe por eu ter feito aquilo. O amor não falha. Só que o problema é que as pessoas querem, muitas vezes, elas erram também de alguma forma no processo, mas porque não foi ela que deu causa inicial, ela deu causa secundária, ou ela contribuiu de forma secundária, aí ela fica naquele lugar. Não, mas quem errou foi ela. Sim, mas como você reagiu quando ela errou? Pede perdão por isso. Sabe o que isso vai acontecer? Isso vai trazer, inclusive, a consciência para outra pessoa, de que não tem problema nenhum reconhecer quando se falha. Entendeu? Como trazer o contexto bíblico da submissão para as mulheres, agora também tem para os homens, e para os homens amarem suas esposas como Cristo amou a igreja, sem chocar as partes. Deus é tão sábio que colocou assim, usou o apóstolo Paulo para dizer assim: marido, ame sua esposa, e esposa, respeite o seu marido. Por quê? Porque Deus sabia que pós-queda do homem, a natureza humana da parte do homem teria como um desafio firmar-se nesse amor, e para a mulher o respeitar o seu amor. E aí Deus vai dar a vacina logo, pronto, faz o que a Bíblia diz, está tudo certo. Quando os cônjuges discutem um assunto delicado e possuem opiniões diferentes, como proceder? Tem dois conceitos importantes. Primeiro, a opinião que estiver mais próxima da palavra deve prevalecer. Mas pastor, a Bíblia não vai dizer compre aquela casa ou não compre aquela casa. A Bíblia vai dizer assim: irmão David, pode comprar aquele carro. Aleluia. Está escrito assim, não? Não. Recebe, David. Recebe aí, David Andrés. Aleluia. Olha aí. Não está escrito. Então, tem coisas que você não vai ter tão claro na Bíblia, no sentido da vida prática. Aí você vai o seguinte, aí o outro conselho: razão simples. Diga assim: mais perto da Bíblia, Mais perto da Bíblia da razão simples. e da razão simples. Vou te dar um exemplo. Vai fazer algo. Eu vou dar um exemplo bem prático mesmo, que eu vivi alguns anos atrás no meu casamento. Surgiu uma oportunidade de um negócio. E eu achei maravilhoso aquele negócio. E eu me empolguei com aquele negócio. E Kátia do meu lado, meu filho: será mesmo que é para a gente fazer isso? Olhe, vai deixar a gente apertado nas finanças, a gente vai ficar no limite e tal. E eu empolgado com esse negócio. E Kátia, mas meu filho, teve uma hora que Kátia disse assim: tá, meu filho, fique à vontade, vamos embora, estou com você, certo? Isso, ela demonstrou uma maturidade muito grande no sentido de companheirismo, de estar presente. E nós fizemos o negócio. Quem quer saber o resultado? Até hoje eu me arrependo de ter entrado. Mas eu nunca disse, eu te disse. Pronto. Agora, olha que interessante. Não deu certo. Mas não deu certo. Foi terrível, ruim demais. Ruim demais. Kátia, às vezes eu chegava para Kátia: minha filha, me perdoe, eu devia ter te dado ouvidos. Kátia nunca disse para mim: pois é,
Eu não te disse? Agora a gente está pagando o preço. Não. Veja que eu louvo a Deus, viu, minha filha, pela sua vida, pelo seu coração. É sério mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. Porque isso, inclusive, não é que... Veja, eu reconheci que errei em ter entrado naquela ação. De alguma forma, nos privou de alguns contextos financeiros, obviamente, por ter entrado naquela situação. Mas ela estava do meu lado, mesmo sofrendo a dor do contexto que a gente estava vivendo. Mas ela estava do meu lado sem murmurar, sem reclamar. Entendeu? Então, cara, isso só fortaleceu mais o meu casamento. E detalhe, outras propostas surgiram ao longo da vida e surgem. Eu vou te dizer, a partir dali, eu passei a considerar muito mais a fala dela diante de situações. Olha que interessante. Então, gente, seja sábia a mulher, seja sábio o marido. Se eu tivesse estado mais próximo da razão simples e não da empolgação, eu não tinha feito o negócio, porque financeiramente ia nos deixar bem apertados dentro de uma composição de orçamento familiar. Mas fiz. Não deu certo. Deu para entender? Então, perto da Bíblia e perto da razão simples. Não tem onde errar. Matemática, calculou, não bateu. Pronto, Senhor, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder até bater. Se não bater, não entra. Entendeu? Ou se tem trava de uma outra parte, se está arranhando de alguma forma, considera. Amém? E se o cabeça do lar, mesmo diante disso, partir para avançar no processo, a sabedoria de quem está do lado é muito importante nesse cenário. Amém? Quais exemplos de atitudes que são necessários demonstrar para a manutenção da intimidade do casal? Tem muita gente querendo colher onde não plantou. O marido quer colher romantismo quando ele só planta grosseria. A mulher querendo colher romantismo e honra quando ela não planta respeito. Então, a chave está: faça o seu melhor para o teu cônjuge. Plante. Ah, pastor, mas eu tenho plantado, eu sou romântico e tal. Veja, tem um livro massa também que é importante nisso também. Você entender o que é que o outro gosta na relação. E quando eu falo relação, não é apenas na relação sexual, não. Eu falo no relacionamento. Quem está comigo? Entender o que o outro gosta. Tem um livro muito bom que eu indico a você, que é 5 Linguagens do Amor. Por quê? Porque se a linguagem do amor de Kátia é tempo de qualidade, por exemplo, e eu só dou presente para ela, o presente que eu estou dando, o presente, a lembrancinha, né? Eu posso dar muitos presentes para ela, ela não vai suprir. Ela não vai se sentir realizada e feliz nisso. Por quê? Porque ela vai estar dizendo assim: eu preferia estar aqui sem um presente, mas com você olhando para mim, conversando comigo. Deu para entender? Então, o alinhamento de expectativas é uma chave importante para esse contexto. Pensando em hoje, né? Aí ontem eu fui atrás de algumas sugestões, né, para trazer para vocês. Era de fazer um quiz. Você faz um quiz com o seu cônjuge, né? Aí eu montei um quiz, né? Eu montei não, na verdade vem pronto, né? E eu mandei para Cristiano, eu respondi o meu e mandei para ele. Porque o casal, ele precisa saber qual é a necessidade do outro. Tu sabe o que é quiz, né, gente? Quiz, aqueles... É bom explicar, é bom explicar. Quiz é uma enquete. Uma enquetezinha com algumas perguntas, né? E aí... Para ver se bate. Sabe quantas... desafio eu acordei hoje, irmão. Quando abri o celular, um quiz de Kátia, eu disse: meu Deus. Grande é o desafio. Então, assim, ele... Sabe quantas ele acertou? Diz aí. Foram 10 perguntas.
dentro de um casamento de 21 anos, quase 21 anos, né? E, assim, 26 anos de relacionamento, ele só acertou 5. Né? Mas, veja só, tá bom, tá na média, 50%. Já é alguma coisa. Na média não, irmã, Ah, porque não. na época a média era 7. A minha também. Então, assim, nem é, né? A média hoje é 6. Mas, assim, queridos, Toda veja só. recuperação. Então, assim, como é necessário, queridos, a conversa, a comunicação aberta, né? E parar e conversar e perguntar. Porque, às vezes, a gente está junto, mas não quer dizer que a gente está compartilhando das ideias, né? A gente está dentro do carro, mas não necessariamente conversando sobre nós. Está conversando sobre a guerra agora que está aí. Então, tem muita coisa, mas a gente precisa parar e conversar. Amor, eu acho que se perguntar para ele qual é a minha fruta preferida, ele vai ficar, meu Deus do céu, e agora? Quando eu era criança, minha fruta preferida era maçã. Depois passou para melancia. Depois passou para pinha. Então, assim, a mulher é metamorfósica. Uma constante mutação, meu filho. Hoje em dia que eu posso comer maçã, entende? Então, assim, existem algumas situações, algumas peculiaridades que aí pode mudar alguma coisa, né? Mas, assim, é importante. E, assim, teve uma questão que tinha lá, onde que seu cônjuge gostaria de uma casa, né? Aí eu pensei, ele gosta de... Só que a pergunta para mim é, onde Kátia gostaria de ter uma casa? casa. Né? É? Aí eu pensei, ele gostaria de ter uma casa na praia, eu gostaria de ter uma casa no campo. Mas, devido à nossa conjuntura, seria melhor uma casa na cidade. E eu botei uma casa na cidade. Diga então, aí, que caminho ela fez, ó? Pra eu acertar, irmão. Já pensou? Tenha misericórdia, Jesus, do teu céu. qual que tu colocou? Aí, o que é que eu pensei? Kátia gosta mais de campo. Aí eu botei uma casa no campo. De certo modo, Pronto. ele acertou. Eu acertei. Só que ela foi no caminho, ó. Ele gosta dela, mas a gente precisa uma daquele. Veja, Tá entendendo? Mas aí você vê, por exemplo, isso, se a gente vai para a prática do dia a dia, na vida, na família, duas coisas são importantes aí nesse contexto. Essa clareza e esse alinhamento de expectativa precisa ser observado por um contexto, que é o seguinte: qual prisma na situação? Ela fez o caminho total. Ela pensou no que ela queria, mas ela pensou no que eu gostaria, e ela pensou no que a gente precisa. Entendeu? Mas veja, o alinhamento de expectativas é chave para todos os níveis. Antes do namoro, no noivado e no casamento. Mas vamos lá, especificamente na intimidade do casal, uma coisa que eu quero trazer para você é importante. Nada de filho na cama. Muito importante. Seu filho tem o lugar dele, que é o seu filho. Ele tem esse lugar. Às vezes o casal quer resolver o BO com o filho, ou botar o filho para resolver o BO dos dois. Não, meu irmão, resolva seu BO. Resolvam-se. Quem está me entendendo? Pegando o contexto do anterior, né? A questão de conhecer o seu parceiro, a sua parceira, esposa, marido, é importante até nos momentos que a mulher, momentos hormonais que ela está passando, até para você entender um pouco dela. Isso é para os homens, tá? Porque às vezes a gente pensa muito no que a gente quer e às vezes esquece um pouco do que ela está passando. Agora, mulher, nesse gancho aí também, avise. Importante. Porque, veja, não tem uma plaquinha dizendo tô na TPM. Não é assim? Tem uma plaquinha na testa da mulher, tô na TPM, tô naquele dia. Não vê pra cima não, né? Não tem. E parece que elas começam, aumenta o volume sem você perceber. Não vem uma placa dizendo TPM. Não, vem assim, ó. Ok. Aí, e vai aumentando o volume. Quando vê, tá quase Irã e Israel soltando míssil para tudo que é lado. Então, o que é que eu digo? Até digo lá em casa, me avisem, por favor, porque eu vou saber que você tá meio dopada, né? Tá meio... E no seu caso, pastor, são duas, né?
Então, a outra já está sabendo também. Tem dia que Isabela tá, minha filha, o quê? Eu disse, o quê, menino? É tua mãe nada. Ai, meu Deus. Tome Tramontina. Eu disse, oxe, era aí? O que é que tu tem, menino? Não, pai, que eu tô na DPM. Aí disse, tá, me avisa, pelo amor de Deus, porque é importante, né? Obrigado. Depois dessa, vamos para a próxima pergunta. Nesse momento, nós estamos no nosso intervalo aqui do nosso VerboCast. E no nosso intervalo sempre nós falamos da programação da nossa igreja. Quem ama ser Verbo Recife Campo Grande? Aleluia! É muito bom ser parte desse corpo, né? E como parte desse corpo que somos, temos programações abençoadas praticamente todos os dias na nossa igreja. No domingo, 10 da manhã e 18h30, nós temos as nossas celebrações dominicais. Celebrações muito abençoadas. Na segunda tem Os Gaditas, reunião dos homens, oração às 18h30. Na terça-feira, oração à tarde, às 16 horas e à noite, às 20 horas. Culto de oração poderoso para a glória de Deus. Também nós temos a nossa programação na quarta-feira das Brilhosas, a quarta-feira a oração das mulheres. Na quinta também o nosso culto de ensino da palavra. Você é nosso convidado especial. E a você que nos ouve pela 100.7, nos assiste pelo YouTube Verbo Recife Campo Grande, receba um abraço aqui do pastor Cristiano. Aleluia, de Cátia Arcoverde. De Amanda Tenório. Jean Rodrigues. Com esse VerboCast especial. E a gente continua com esse VerboCast batendo papo. E tem mais perguntas pra gente. Essa vai para a reverenda Kátia, né? Como a mulher pode demonstrar ser ajudadora do marido sem que ele pense que ela quer sempre saber mais que ele, ou que está sendo a mandona, entre aspas, tá? Na relação. Primeiro não sendo mandona, né? Mas para ele não pensar que você está sendo Cristiano, quando a gente começou a namorar, a gente conversou bastante naquele dia e ele disse uma frase que foi emblemática, algumas frases, né? Que a gente trouxe para o nosso relacionamento. Uma delas foi, na diferença, o amor, certo? Então, não só nas diferenças, mas em tudo o amor de Deus, queridos. Andando em amor, a gente não vai errar. Eu já falei aqui que o amor não falha. Vamos lá. Eu tive um chefe, para ilustrar, para trazer uma analogia, eu tive um chefe que ele era muito incisivo e ríspido. Então ele falava uma coisa e muitas vezes eu via que aquilo que ele estava me mandando fazer não ia dar certo. E ao invés de eu dizer, chefe, isso aqui não vai dar certo, se eu dissesse assim, na verdade, quando algum dos colegas dizia, ele soltava os cachorros, entre aspas, né? Tramontina. Então, olha, faça aí, não sei o que e tal. Sim, senhor. E aí fazia. Mas aí, a sabedoria, a experiência, então, cada vez que ele me dizia, assim, 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 aí eu dizia, ok, chefe, vou fazer. Agora, chefe, olha, veja só, na minha cabeça, né, eu pensei que isso aqui era assim, assim, assim. Aí ele parava assim, faça assim. Não é manipulação, queridos, mas é mostrando para ele numa outra ótica, com humildade, trazendo como sugestão e não uma imposição, não mostrando que é um erro, porque não era um erro, mas era só uma perspectiva, um prisma diferente, tá entendendo? Uma forma diferente de alcançar aquele objetivo, que ao meu ver seria mais eficaz, mais eficiente, enfim. Então, queridos, a forma como nós nos colocamos não deve ser uma forma impositiva, mas humildade. Quem foi a pessoa mais humilde de toda a história da humanidade? Jesus! E a Bíblia diz para a gente ser o quê? Imitadores dele, como filhos amados. Amém? Então nós devemos ser humildes para não querer que a nossa vontade prevaleça, mas que o objetivo, que o bem da família, que o bem do casal, no final seja alcançado. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Amém? E a Bíblia diz que a palavra dura suscita ira, mas a branda
desvia o furor. Então, nós devemos ter sabedoria, segundo a palavra de Deus. Amém? Mulher, mergulha na palavra. Amém. Próxima pergunta. Casal, como limitar ou eliminar hábitos que levam o casal ao comodismo? Arrumando o que fazer. Arruma algo para fazer. Criatividade. Cria. Faz alguma coisa, inventa, pelo amor de Deus. É porque às vezes as pessoas, elas, por exemplo, ou trabalham demais, né? Colocam um nível de carga de trabalho muito intenso, que a relação, ela fica muito oi, tudo bom, boa noite, vamos dormir, né? E isso é prejudicial para o relacionamento. Para que você possa ter um desenvolvimento adequado no relacionamento, cara, foca no teu planejamento de estar junto, de conhecer, de fortalecer essa intimidade. E assim, quebra-se hábitos colocando outros melhores no lugar deles, né? Mas para quebrar o marasmo, ou o tédio, ou aquela... Tem que ser criativo, né? Vocês têm que fazer alguma coisa, né? Uma viagem, por exemplo. É importante para a família e até para os filhos criarem memórias afetivas, né? Então, assim, nós temos algumas tradições, por assim dizer, em casa, né? No aniversário, a pessoa que escolhe o lugar para onde vai almoçar. Por exemplo, um cinema em família que a gente faz. Aí escolhe um filme... Que sempre eu durmo. Mas a gente faz, né? Desde eles pequenininhos, o cinema em família, a gente faz as pipocas, faz algumas guloseimas. Enquanto tem pipoca, eu estou acordado. Faz bastante pipoca. No próximo vez eu faço mais pipoca. Gente, eu assisto filme por amor a eles. Eu não sou de assistir filme. Eu não sou de assistir filme. Quando você me vê indo assistir um filme, pode ter certeza, o amor está no ar. É por amor que eu faço isso. Então, assim, gente, com esse testemunho, assim, a gente sabe que vai haver renúncia, né? É necessário haver renúncia em todo o aspecto do relacionamento familiar, do relacionamento conjugal, do relacionamento de intimidade também, né? Às vezes não está afim, mas mulher já vai se preparando. A gente sabe, né? Eu estava lendo estava lendo um livro que fala sobre relacionamento e ela traz uma pesquisa que foi feita de que eu não vou me afundar não, vou falar só superficialmente, tá? Que os homens, eles pensam muito mais, isso é notório, é sabido, muito mais em sexo do que as mulheres, né? Então, isso leva a crer o quê? E ela traz, esse livro, ela traz uma sugestão para nós, né? Quase uma imposição para nós. Nós, mulheres, devemos pensar mais em sexo. Amém? Com o marido. Com o seu marido, né? Entenda, mulheres casadas, especificamente aqui nesse... Precisa pensar mais, porque a mulher, ela não liga um botão e ela está pronta, né? O homem é muito mais fácil, mas para a mulher ela tem que ser cortejada, ela tem que pensar, enfim. Então tem que pensar mais, tem que ajudar, né, mulheres? Você pode iniciar a sua noite pela manhã, trazendo uma mensagem para ela, tá? Homens, já vai preparando o terreno. Mulheres, claro que não impede que ela também melhore esse momento com ele, mas eu acho que parte mais muito dos homens, no caso. Mas aí eu vou até num ponto, tá? Não só para puxar essa questão sexual. Isso, não só por isso, né? Tem muitos homens que abandonam a mulher, irmão. Abandonam, não faz uma ligação para a mulher. Abandonam no dia a dia. Meu irmão, vigia na terra. Não abandone a sua mulher emocionalmente. Não deixe ela largar na vida, irmão. Não manda uma mensagem para ela, rapaz. E eu digo, repito, não é só para pensar, vou mandar, respeito e entendo, Jean, que você falou, mas não é só para mandar uma mensagem pensando em de noite ter o sexo, não. Não abandona a tua esposa ou o teu marido no coração. Eu já atendi casos que a mulher disse, pastor, ele não manda uma mensagem para mim durante o dia.
Não faz uma ligação para mim, nem para saber como é que eu tô. Ei, meu irmão, não tem desculpa para você, não. O conhecimento está chegando aqui agora. Se interesse pela sua mulher, meu irmão. Quem está aqui? Estou falando para os homens, mas também serve para as mulheres também. Se interesse para o seu marido. Não manda mensagem só para pedir dinheiro, não, mulher. Eita. Silêncio. Manda o Pix. Manda o Pix do leite dos meninos. Manda o Pix. Irmão, teu casamento não deve se resumir a boleto somente, não. Boleto está dentro do processo. Quem está namorando, quem é noivo, fique sabendo que boleto está presente, né? Mas a gente não pode resumir nosso casamento, nosso relacionamento somente à conta, não. A conta para pagar, não. Dando continuidade, vamos à próxima pergunta. Que chaves bíblicas podem instruir o casal a ter um casamento consolidado na palavra de Deus? Leia a palavra de Deus. Exatamente. Eu falei aqui anteriormente de 1 Coríntios, capítulo 7, né? De Efésios, capítulo 5, capítulo 6, também falam sobre casamento. Amém? E, interessante que Paulo, lá em Efésios, ele vem falando sobre o lar cristão, como eu falei, né, no primeiro, né, ser imitadores de Deus como filhos amados, e ele vai falando, são os filhos, então é família. Então, e aí ele vai falando sobre marido, como deve ser, o procedimento da esposa, como deve ser. E no final, queridos, no versículo 10 versículo 10 do capítulo 6, ele traz, sabe o quê? E após isso tudo, sede fortalecidos, e aí ele vem falando, e visto-se da armadura de Deus. No contexto de família, Paulo traz a questão de nós permanecermos firmes e nos vestirmos com a armadura de Deus. É também, queridos, para nós estarmos atentos e posicionados, prontos para uma batalha, porque o diabo ele vai se levantar contra as famílias. O foco dele é acabar com a ideia de família, a ideia original de família. Amém? Qual o livro mais romântico da Bíblia? Cantares? Cantares. Então, aos casados, chave bíblica, leia Cantares. Em várias versões. Vigia. Vão em várias. Vigia. É interessante, mas vamos lá. Como o homem pode ajudar nas tarefas domésticas de forma eficaz, tem que ser eficaz, viu? Para que sua esposa tenha mais tempo para cuidar dela e dele. Quais são as melhores maneiras de dividir as responsabilidades de forma justa e harmoniosa no relacionamento, para que tenha mais tempo para o casal? Essa foi uma pergunta de uma mulher. Foi um desabafo. Que ela uniu elementos de desabafo, elementos de terapia, elementos de revolta, né? Elementos de chateação no casamento. A psicóloga ali está ali dizendo isso, né? Isso mesmo. E é um momento de colocar para fora e ouvir a resposta que ela, não sei se ela vai gostar de ouvir. Mas espero que eu consiga responder da forma mais adequada. Biblicamente. Amém? Eu acho que ela vai gostar de ouvir. Eu também Mas acho. vamos lá. Eu também acho. Gente, eu vou dar um exemplo meu. Eu não sou bom nesse negócio de tarefa de casa, de fazer as coisas em casa. E durante um bom tempo, a gente vai completar 21 anos de casado. No começo do casamento, esse era um entrave que a gente tinha dentro de casa. Não era, mulher? É. Até o dia que caiu uma ficha para mim. Ou eu ajudo ela e está tudo bem, ou eu vou ter e buscar condições de pagar alguém para ajudar ela, e esse alguém vai fazer como se fosse a minha parte. Deu para entender? Sabendo. É sério, irmão. Deixa eu dar um exemplo. Eu sei o exemplo que ela vai dar. Pode dizer então. Então Eu diga. já sei o exemplo que ela vai dar. Diga. Porque casamos. Primeira semana, estava eu lá ajudando ela, lavando os pratos.
Irmão, na terceira semana, eu estava no sofá, e ela olhando para mim com raiva, assim, ó. É o exemplo que você ia dar, não? Não ia chegar assim, Não ia não, chegar a mas esse ponto, não, mas eu aprofundei mais a eu abordagem. ia ser só Ela ia ser pontual. superficial. Mas eu abri tudo mesmo. Vocês são minhas ovelhas, minha não do Senhor, mas que o Senhor me dá honra de apacentar, né? Sou muito honrado em apacentá-los. E eu vou dizer para você, isso era um entrave. Por quê? Porque tem toda uma construção de vida que você vai tendo, mas você precisa cair a ficha. Então, caiu a ficha para mim. Eu dizia, meu Deus, eu vou me esforçar então para fazer o máximo que eu consigo dentro do contexto, e vou, a primeira oportunidade que eu tiver, trazer alguém para ajudar em casa. Quem está comigo? Então deixa eu te dizer, se tu tem dinheiro para pagar alguém para te ajudar em casa, marido, paga e vai pro sofá. Vai descansar, vai Junto com ela. É claro, né? Mas se não tem, faz um esforço e vai arrumar a casa junto com ela também, divide as tarefas. Diante de uma situação que você não pode pagar alguém no caso dele também, queridos, na primeira oportunidade que ele teve, ele comprou uma máquina de lavar louça para mim, tá? É porque, pronto, esse era um outro ponto. Lavar a louça, para mim, pelo menos, não tem rock, gente. Lavar louça e passar a roupa, para mim é um negócio. Aí o que é que eu fiz? Tinha essa dificuldade, tem esse processo. Eu achava que era... Eu tinha nojo, de certa forma, da lavadora de pratos. Quando ele não conhecia. Quando eu não conhecia. Até porque eu achava, rapaz, ninguém vai... Esfregar. É só uma aguinha que eu pensava. Aí eu tinha nojo, é por isso que eu nem tinha... Até o dia que eu fui, e numa dessas aulas de remo, eu fiquei hospedado numa casa que eles faziam... Tinha uma lavadora de louça. De louça. Na casa. E eu já tinha passado muito tempo na casa. Aleluia. Depois de muito tempo, acho que uns 15 dias depois eu olhei, eu disse, o que é isso aqui, minha gente? Disse, não, a nossa lava-louça. Eu disse, é. Aí eu por dentro assim, né? Eu disse, é mesmo. Aí eu tinha intimidade com ele, disse, isso é limpo, gente, misericórdia. Aí disse, pastor, isso é mais limpo do que a gente lavando na mão. Está esterilizado. Porque já sai quente, esterilizado, e pai começaram a me falar. Eu disse, pronto, resolvi o problema da minha vida. Comprei uma lava-louça, dei de presente para casa, e para mim também. E foi um santo remédio. Mas aí, sem as condições de pagar alguém e de comprar uma lava-louça, né? Então, a gente, como o Cristiano falou, vamos ter um bom senso, né? Um senso comum, né? De, realmente, a gente está morando numa casa que é bem grande, né? Então, todas as tarefas ali, para mim, eu não tinha condições. Então, eu conversei com ele, né? Dentro da casa eu organizo, fora é com você. Tá certo? E aí, veja, e mesmo com pessoas ajudando, que a casa tem é coisa que eu faço, que Gustavo faz. Para fora da casa. Quem está me entendendo? Então, assim, o bicho, eu disse, amanhã, você disse que quando... Não sou eu não, viu, Zé? Os animais, os pets. Aí ela fez, mãe, a gente quer um pet, tá? Eu fiz, cachorro não quero cachorro no apartamento. Aí ela fez, não, mas quando a gente for para uma casa, não, pode. Aí quando a gente foi para casa, o bicho chegou antes da gente, os bichos chegaram na casa antes da gente se mudar. Mas aí eu disse, os animais, vocês cuidam, tá certo? Então não vai ser minha responsabilidade. Tinha dia de eu saber que o cachorro ficou sem comer, vai botar comida para o cachorro, porque para eles terem a responsabilidade. Cada um tem a sua responsabilidade. É tanta responsabilidade, né, Gustavo? Que de vez em quando a gente estava conversando, aí o outro... Eu não entendi isso aí não, mas tudo bem. Pula. Eu acho que alguém entendeu. Vamos lá. Mas está entendendo, gente? Então, vamos lá. Então, a gente tem que realmente sentar e conversar e dizer, essa parte você faz. Hoje, depois da lavadora, queridos, eu posso dizer que hoje eu não tenho mais problema. Com lavar prato, não tem problema não, até gosto. Jesus fala com ela lavando prato às vezes também. Fala. Eita, glória. Fala e fala mesmo, graças a Deus, né? Então, assim,
tem que ter senso, tem que conversar, tem que ver o que é que você gosta de fazer, o que é que você não gosta. Não é? O que é que você se adaptaria a fazer, faria com prazer. Mas tem coisa que a gente vai fazer sem gostar. Porque tem que ser feito. Não é? Benção. Dentro desse contexto, lá em casa a gente tem essa questão sobre assuntos domésticos, as tarefas domésticas, né? Sempre tem uma divisão bacana e eu não tenho problema nenhum em lavar prato. Minha vida eu cresci com meus pais trabalhavam e era eu e meu irmão em casa, então a gente tinha essa questão de fazer as tarefas domésticas. Chateado. Mas eu quero um lava-louças. Mas fazia. Chateado, mas fazia. E eu já recebi aqui no ouvido, antes do microfone, a instrução vinda dela sobre a lava-louça. Muito bem. Meu próximo presente é uma lava-louça. Olha, arrepiou. Pergunta. O cordão de 3 dobras, citado em Eclesiastes 4:12, pode se quebrar no casamento entre cristãos? Posso responder? Pode. Quando a Bíblia faz menção do cordão de 3 dobras, e nós usamos também essa expressão como uma analogia para o casamento, que aponta o marido como uma dobra, a mulher como uma outra dobra, e Deus como uma outra dobra que integra essa estrutura familiar, né? Porque Deus faz parte também da nossa vida. E a Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Mas olha como a Bíblia é sábia. Não se rebenta com facilidade. Mas pode se rebentar? Pode. Só basta ter uma parte mais frágil ou mais fraca dessa corda. Nunca será Deus. Deus sempre é a parte mais forte. Porém, se eu, minha abençoada esposa, se cada um de nós não estivermos fortalecendo a nossa vida, uma das partes vai se quebrar, porque dificuldades vêm, situações vêm. Então qual é a chave? Manter-se posicionado em Deus, na comunhão e na palavra. Glória a Deus. Quem recebeu nesta manhã? Que coisa boa. Concluímos então hoje o nosso Verbo Cast de todo sábado, esperando você no próximo sábado aqui na 100.7 e também no nosso YouTube, @Verbo Recife Campo Grande. E não esqueça, todo mundo bonito agora, vamos lá, Verbo Recife Campo Grande, aqui é seu lugar. É isso aí, até o próximo sábado, Deus abençoe.